Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos na aula 048 de matemática e vamos estudar logaritmo com vários exercícios diversos. Então vamos lá? A definição de logaritmo é muito importante. Então eu vou precisar fundamentar nesse slide, nesta página, aquilo que você tem que saber para a gente poder trabalhar e resolver os exercícios. Porque aí eu vou assumir que você já sabe tudo que está nesse slide, tá certo? Então a primeira coisa é a definição de logaritmo. Se logaritmo de n, de um número n qualquer, na base a é igual a b, o que eu posso concluir? Que a elevado a b é igual a n. Então, esta é a definição de logaritmo. Ou seja, eu estou transformando a função logarítmica numa função exponencial. Então, logaritmo de n da base a é igual a b, significa que a base elevado ao logaritmo dá o logaritmando, que é o n. E agora vem as propriedades. O logaritmo de a dividido por b dá o log de a menos o log de b. Dá o log do que está em cima menos o log do que está embaixo. Isso vale para divisão, aparece o sinal de menos. Já na multiplicação, aparece o sinal de mais. Então, o logaritmo, por exemplo, de 2 vezes 10 é logaritmo de 2 mais o logaritmo de 10 na base 10, que é 1. Isso também é importante saber que, por exemplo, logaritmo de 10 na base 10, não está aparecendo aí a base, mas a base é 10. Quando não aparece nada, a base é 10. Então, logaritmo de 10 na base 10 elevado a 7, o 7 tomba e fica log de 10 na 10. Log de 10 na 10 é igual a log de 3 na base 3, que é igual ao log de π na base π, que é igual ao log de 5 na base 5, que é igual a quanto? 1. Então, log de 10 na 10 dá 1, 7 vezes 1, 7. Tudo bem? Essas são algumas propriedades e, inclusive, a definição do logaritmo, que é importante a gente saber para a gente poder resolver os exercícios que a gente vai fazer a seguir. Bom, se atribuirmos 0,3 para o log de 2, podemos afirmar que os valores de log de 0,2 e log de 20 são... Muito bem, ele está dizendo que log de 2 é 0,3. Nós estamos atribuindo 0,3 para esse logaritmo. Na verdade, tem outros números aí depois do 3, mas ele está arredondando. Log de 2 é 0,3, assuma isso. Aí a pergunta é, quanto é log de 0,2 ou não? E log de 20. Como é que eu calculo essas coisas? É bem simples, se a gente sabe o que é 20, que é 2 vezes 10. Muito bem, o log de 0,2 é 2 dividido por 10. Quando você divide por 10, você anda uma casa com a vírgula para a esquerda. A pergunta é, mas professor, o 2 não tem vírgula? Tem, sim, todo número tem uma vírgula que fica do lado direito do número. Então, quando eu ando uma casa para a esquerda, eu estou dividindo por 10. 2 dividido por 10 é 0,2. Agora, aí entra a propriedade, né, de divisão. É log de 2, né? Se a gente sabe que log de A na base B... Aliás, se a gente sabe que log de A dividido por B é log de A menos log de B, ali a gente tem que usar essa definição. Então, isso vai ficar o quê? Log de 2 menos o log que está embaixo, log de 10. Só que o log de 2 na base 10, ele diz que é quanto é. Ele diz para a gente assumir que é 0,3. E log de 10 na 10 é 1. Porque toda vez que os números logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Só que tem um sinal de menos, né? 0,3 menos 1, se você ganha 30 centavos, mas perde R$1, você está perdendo 70 centavos. O resultado é menos 0,7. Bom, já sei que é menos 0,7, então eu estou em dúvida entre a A e a B. Agora eu vou fazer qual? Quanto é o log de 20? Log de 20 é 2 vezes 10. Por que eu estou falando isso? Porque ele deu o log de 2, né? Log de 2 é 0,3. Então é log de 2 mais log de 10. Esse negócio que acabou de pular aí, na verdade, é a propriedade do logaritmo da multiplicação. Então eu tenho 2 vezes 10 é log de 2 mais log de 10. Eu somo os logaritmos. Muito bem, log de 2 é 0,3 mais 1 dá 1,3. Portanto, a resposta é a letra B. Simples e maravilhoso esse exercício. Ele envolve as técnicas
e as propriedades que a gente tem que saber como uma própria definição de logaritmo. Bom, agora nós vamos descobrir qual é a função que representa esse gráfico, né? Se fosse uma reta, seria do tipo ax mais b, mas não é uma reta, é uma curva exponencial. Crescimento, na verdade não, é uma curva logarítmica. Muito bem. A exponencial tem uma outra característica, né? Ela é assim, ó, crescimento exponencial, que nem o que aconteceu com a Covid, né? Agora aqui nós temos o logaritmo. A questão é, quando a gente tem que analisar que quando o x é 1, dá uma olhada no gráfico. O gráfico corta o eixo x, né? Então quando o x é 1, o y é 0. Isso é uma raiz, né? Muito bem. Quando o x é 1, o y é 0. O y não sobe nem desce. Porém, quando o x é 4, o y é 2. Você vai até o gráfico, vai até o x igual a 4, sobe. Lá no ponto A, tem o y, a altura do ponto A é 2. Então, nós vamos descobrir isso. Vamos jogar x igual a 1 e x igual a 2. E vamos ver se a gente obtém o resultado de f de x, porque, na verdade, f de x é igual a y. Tanto faz. Quando x é 1, será que o y é 0? Não, o y está dando 2. Quando x é 1, o y é 2. Então, nem vou testar quando x é 4, se y é 2 ou não. Muito bem. E, na verdade, não vai ser, né? Mas, enfim, o A não é. Vamos riscar o A? Tchau, A. Não é o A. E quando o x é 1, será que o y vai dar 0 no item B? Log de 1 na base 10 mais 2. Não, porque log de 1 na base 10 é 0, né? Toda vez que o logaritmando é 1, qual é o número, né? 10 elevado a quanto que dá 1? 10 elevado a 0. Isso é a definição de logaritmo. 10 é a base elevado ao b, né, que seria o logaritmando. 10 elevado a 0 dá 1. Então, o logaritmo de 1 na base 10 é 0. 0 mais 2 é 2. A resposta não está dando 0. Então, o b também não é. O logaritmo de 1 na base 10 é 0. Vamos cortar o item B. Eu vou pular o item C, que é a resposta, e vamos analisar o item D. Será que quando x é 1, o y é 0? Não, a mesma coisa que o item A, né? Só apareceu um sinal na frente. Menos 2 elevado a 1 é o próprio 2 elevado a 1 é 2. Com o sinal de menos fica menos 2. Então, o item D não é, a opção D não é a resposta correta. E será que log de x ao quadrado, quando x é 1, dá 0? Será que essas coisas funcionam? Tem que analisar se dá 0, depois você testa o 4. Tem que dar os 2 para ser o gráfico. Então vamos lá. Quando x é 1? Quando x é 1, dá log de 1 ao quadrado. 2 tomba, né? Log de 1 na 10. 10 elevado a 0 é que é 1. Todo mundo elevado a 0 é 1. Então a resposta é 0. 0 vezes 2 é o próprio 0. E deu 0. Será que a resposta é E? Você não pode já cravar que é a E. Não crave que é a E, porque não é a E. Porque quando o x for 4, você vai até o gráfico, depois vai para lá, né? Vai para lá, para o eixo vertical. Qual é a altura quando x é igual a 4? Qual é a altura? É 2, que é o y, ou f de x. Quando x é igual a 4, tem que dar 2. Será que o log de x quadrado, quando x é igual a 4, dá 2? A resposta é não, né? Se você colocar no lugar de x 4, fica 4 ao quadrado. Tomba o 2, fica 2 vezes log de 4. Só que é o seguinte, para que esse resultado desse 2, que tem que dar 2, esse log de 4 na base 10 tinha que dar 1. Porque 1 vezes 2 é 2. Mas esse log de 4 na base 10, eu não sei, nem quero saber. Ele não é 1. Certo? Ele não é 1. Então não vai ser 1 vezes 2 para dar 2. Esse log de 4 na base 10 é um outro número. Aí você fala, mas professor, por que que ele não é 1? Né? Porque ele só é 1 quando, em que situação? Quando você tem, no lugar do 4, tem o número 1, né? Aí ele dá 0. Quando ele é log de 4 na base 4, entendeu? Toda vez que o logaritmando é igual a base, log de 4 na base 4, log de 3 na base 3, aí é que dá 1. Então, esse log de 4, ele não está na base 4, ele está na base 10. Então, a resposta não é 1. Vai ser um outro número, tá certo? Então,
2 vezes log de 4 na base 10 não dá 2. Deu diferente de 2. Portanto, o E não é. Quem é? O C. Quando você coloca 1, 2 elevado a 0 é 1. Então, o Y dá 0. 2 elevado a 0, que é o Y, é 1. E se você colocar no lugar do x o número 4, 4 é 2 ao quadrado. O quadrado do 2, lá em cima do 2, tomba. E aí fica 2 vezes log de 2. Só que 2 vezes log de 2 na 2 é... log de 2 na 2 é 1. Então é 2 vezes 1, que a resposta é 2. Então bateu, a resposta é a letra C. Beleza? Tranquilo, vamos prosseguir. O volume de um reservatório em função do tempo. Quanto passa mais o tempo, o que acontece com o volume do reservatório? Né? Então, considere que T é maior que 1. T é dado em dias. Então, passou tantos dias, você joga lá no número, na letra T. T é dado em dias. E o volume em litros. V de T são litros. Volume. Dessa forma, em quantos dias o volume da piscina será 284 litros? Se volume é 284, eu jogo no lugar de V de T 284 e tento achar o T. Só que isso é uma expressão que você vai falar, nossa, mas que expressão complicada. Na verdade é, porque as pessoas não estão acostumadas a mexer com função exponencial nem logarítmica. Então, isso aí é como se fosse juros compostos. Também não é simples de se calcular. Só os juros simples que é simples. Mas tudo bem. No lugar de V de T, eu vou colocar 284 e tentar achar o T. Tá certo? Então, vamos lá. Resolução. 284 é igual a 300 mais 4 log na base meio, T menos 1. Até aí tudo bem. O que eu tenho que fazer? O 300 é maior que 284. Então, vou passar o 284 para a direita e o 4 log na base meio, vou passar para a esquerda. Quando eu faço isso, fica 300 menos 284. Quanto que é 300 menos 284? Dá 16. E se eu passar o 4 log para o lado esquerdo, fica menos 4 log. Então, é o que eu tenho. Agora, eu vou passar esse menos 4 dividindo 16. Muito bem. Na verdade, vai ficar o quê? Menos 4, porque 16 dividido por menos 4 dá menos 4. Agora, eu estou fazendo o quê? Eu estou obtendo log de meio, log de T menos 1 na base meio é menos 4. Agora eu uso a definição. Para chegar nesse resultado aí, 1 meio elevado a menos 4 é igual a T menos 1, eu estou usando a definição de logarítmico. Ou seja, a base, que é meio, elevado a menos 4, que é o logaritmo, tem que dar o logaritmando, que é o que está dentro dos parênteses, T menos 1. Entendeu aí? Tranquilo? Base elevado ao logaritmando dá aquelas figuras lá que eu fiz em azul, naquele slide lá, você tem que entender. Né? Muito bem. Agora, esse menos 4, ele vai para cima do 2, porque para cima do 1 não resolve nada, continua dando 1. 1 elevado a menos 4 ou 1 elevado a 4 é a mesma coisa, 1 vezes 1 vezes 1, não é, continua dando 1. Agora, o 2 elevado a menos 4, ele vai para cima e fica 2 a quarta, né? 2 a quarta é igual a T menos 1. Isso é álgebra, né? Isso é álgebra. Agora, 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Passo 1 para o outro lado, 16 mais 1, 17. A resposta é a letra E. Já está lá a letra E. Tudo bem? Vamos prosseguir. Letra E. Agora aqui eu vou deixar esse exercício proposto. Estou encerrando o vídeo. E você tem que calcular f de 8. No lugar do x, você coloca 8 ali para o log de 8 na base 2. Calcula o log de 8 na base 2. É super fácil. E depois você vai fazer g de 9. Calcula log de 9 na base 3. Que é super fácil, e faz a subtração dos dois resultados e tenta ver se você consegue acertar. Eu gostaria de encontrar você nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!